A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar ricamente. É necessário você crer, confiar no teu coração, em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu no canal de Olavo Neves no YouTube, se inscreva e seja abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações desse canal. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Ouve essa palavra, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 12. Não ignore esta mensagem, esta palavra não. Ouve do começo ao fim. Essa palavra é exclusiva para a igreja. É exclusivo para a igreja e para todos aqueles que dão ouvido à voz de Deus, a palavra de Deus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Esse reine vem de reinar, vem de governo, reinar, governo. Então não deixa o pecado te governar, não deixa o pecado te governar, não deixa o pecado te dominar, não deixa. De maneira que obedeçais às suas paixões. Paixões é desejo descontrolado. Tudo que a pessoa deseja, tudo que o coração manda a pessoa fazer, a pessoa faz. As fantasias do mundo, os desejos do mundo, aquilo que aborrece a Deus, aquilo que Deus não tem prazer. As paixões, a vontade da carne, os prazeres, os desejos descontrolados. Versículo 13 diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado. Não ofereça, ou seja, a prostituição. Tudo aquilo que aborrece a Deus. A masturbação é pecado. O sexo oral é pecado. O sexo anal é pecado. Tudo isso é obra do diabo. Quem pratica essas obras está fazendo a obra de Satanás. E quem faz isso tem que se libertar, tem que se converter ao Senhor, tem que buscar o arrependimento em Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque isso é pecado. A pessoa está oferecendo os membros do corpo dela ao pecado, como instrumento de iniquidade. Pecado. Aborrece a Deus. E isso atrai doença. Isso atrai doenças. O sexo que Deus aprova e Deus assina embaixo é o sexo, o contato natural do marido e da esposa. Casados, marido e esposa. O sexo que Deus aprova. O contato natural, aonde tem possibilidade de nascer uma criança, gerar uma criança, nascer uma criança. É esse sexo que Deus assina embaixo. De outra forma, é instrumento do diabo. É obras malignas. É fantasia de Satanás, que ele mesmo põe na mente das pessoas. E outras pessoas nem precisam disso. Elas fazem porque elas não se controlam. A carne delas sente vontade, desejo, o coração sente vontade, elas vão e fazem. E essa mensagem é exclusiva para a igreja. Para todos, mas exclusivo para a igreja. Inclina os teus ouvidos e dá ouvido à voz de Deus. Dá ouvido à voz de Deus. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Olha só. Como instrumentos de iniquidade. O que tem de marido e mulher casados, praticando aquilo que Deus não se agrada, sujando a cama, tendo prazer momentâneo, mas está aborrecendo a Deus, na prática do pecado, marido e mulher praticando o pecado, no sexo, porque não estão praticando o contato natural, da onde tem possibilidade de nascer uma criança. Muitos praticando o sexo oral, o sexo anal. Ouve o que o Espírito de Deus está falando. Se masturbando. Quando a pessoa está diante do médico, na medicina, e eles falam disso, você não tem vergonha. O Espírito Santo também orienta os filhos de Deus, o povo de Deus, a não praticar essas coisas, porque aborrece o Pai Celestial, o Todo-Poderoso de Israel. Marido e mulher têm que praticar o sexo. Casados, marido e mulher, praticar o sexo, contato natural. O que passa disso é diabo. É diabo.
Tem muitos praticando a prática sodomita. No altar, nos salões das igrejas, eles ouvem a verdade e quando sai dali, vai praticar essas obras. E isso aborrece a Deus. Isso destrói vidas. A terra está doente, a terra está enferma. E tem muitos de joelhos orando, aí depois ajoelha para fazer outras coisas. O que Deus se aborrece. Ora um momento e depois outro momento vai praticar o pecado. Oferecer os membros como instrumentos de iniquidade. Agora há pouco estava de joelhos orando. E agora está praticando. Tem um monte assim. E é necessário se arrepender e se converter a Deus de fato e de verdade. De fato e de verdade. Teve uma pessoa falou para mim, eu não sou feito de ferro. A carne é fraca. E conhece a verdade. Quer dizer que tu não pratica pecado? Quer dizer que tu não peca? Nesse momento a gente não responde para não dar liberdade a Satanás, ao diabo. Para não dar liberdade a Satanás. Santo é Jesus. E Ele quer que nós, você, sejamos santos também. Mas não reconhecemos aos nossos próprios olhos. Mas nos esforçamos para praticar a palavra de Deus. A dizer não à prática satânica, diabólica. A prática sodomita. Dizer não. A masturbação. O sexo oral, o sexo anal. Isso é imundícia diante dos olhos do Todo-Poderoso Deus. Está sujando a cama está suja, encardida. Mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, dentro do mundo. Seja diferente do mundo. Você está praticando as mesmas obras do mundo? Aquele teu vizinho não vai para a igreja? Não quer saber da palavra, ele pratica tais coisas e você pratica as mesmas coisas. Depois você vai para a igreja adorar, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Aí depois está praticando aquilo. Peça para Deus, me liberta dessas coisas. O Senhor fez uma obra extraordinária na vida de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Me liberta assim também, Pai. Faz a obra que o Senhor fez naquele homem, faz em mim também. Eu quero ser liberto. Eu quero ter a libertação total e completa. Mas ofereçai-vos, ou melhor, mais oferecei-vos a Deus como um ressurretos, dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Louvar a Deus. Marido e mulher casados fazendo sexo, está louvando a Deus. É instrumento de justiça, está louvando a Deus, o contato natural. Aonde tem possibilidade de nascer uma criança, gera uma criança e nasce uma criança. O próprio Deus gera no ventre materno. É esse sexo que Deus assina embaixo. O que sai disso é prostituição, é práticas sodomitas. É o mesmo que homem com homem, mulher com mulher. É o mesmo. Aborrece a Deus. E se não se arrepender, pode perder a salvação, pode ir para o inferno. Então se arrependa enquanto há tempo. A terra está doente, a terra está enferma por conta dessas práticas malignas, por conta de tanta maldade, tanto pecado, tanta iniquidade, tantos erros. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre você. Se você tomar essa atitude, o pecado não vai ter domínio sobre você. O pecado não vai governar você. Não vai governar, porque você tomou atitude. Falou, basta, chega, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero ser diferente, eu não quero viver como o mundo vive, não. Eu já não sou mais desse mundo. Eu saí desse mundo, eu não vou mais praticar as obras do mundo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Graças a Deus. Graças a Deus. O favor e não merecido. Nós temos chances, oportunidade, todos os dias de se arrepender, se converter. De não aceitar o pecado. Falar, Deus, eu não quero viver na prática do erro, do pecado. Eu não quero viver na prática do erro, do pecado. Que os membros do meu corpo sejam como instrumento de justiça ao Senhor, Pai. Ao Senhor. Me guarda, me protege. Ah, Deus tem feito algo extraordinário na minha vida. E que através da palavra, Ele fará na sua também. Que o Espírito Santo cobra de você.
E quando você estiver nessa prática, ainda que esteja no meio dessa prática, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. O Espírito Santo vai bradar que você está sendo instrumento de Satanás. E você vai parar na hora. Tem muitos que tomam nojo um do outro por conta dessas práticas. O próprio Deus entrega. O próprio Deus entrega. Porque Deus, Ele não é a favor disso. Ele é a favor do sexo, marido e mulher. O contato natural. O contato natural. O que passa disso é diabo. É obra maligna, obra do diabo. Eu vou bater nessa tecla novamente. A masturbação é pecado que leva a pessoa ao inferno. É prostituição. A prostituição. Fisicamente falando. O sexo oral é prostituição. O sexo anal é prostituição. Prática sodomita. Sai fora disso. Homens, mulheres, sai fora. Porque Satanás, ele oferece as fantasias do mundo. E outras vezes, não é ele, é o próprio homem. Tem gente que não precisa, não necessita que o diabo use a prática deles. Ou melhor, não use a astúcia dele para fazer esse homem pecar e errar. Ele mesmo se destrói por ele mesmo. Porque eles não dão ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. E quando é um vídeo de uma história, de uma piada, de uma coisa sem graça para alimentar a carne, eles ouvem do começo ao fim. Quando é uma mensagem, a palavra de Deus, eles não querem ouvir. É grande a mensagem, demora demais. Por causa da carne, a obra maligna, a obra do diabo. Porque o pecado está reinando nessa pessoa. Ela não tem paciência de ouvir a mensagem do começo ao fim. E quando ela vê aquele pastor, aquele homem que prega o evangelho, quando ela vê, ela nem abre o vídeo. Passa direto, porque é dominada pelo Satanás, pelo diabo. É instrumento do Satanás. Diga não para o pecado, diga não para essas coisas. Diga, a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou gastar a minha vida para o reino de Deus. Eu vou gastar a minha vida na presença de Deus. Chega de gastar a minha vida fazendo a vontade do diabo. Deus está dando oportunidade de arrependimento. Você fez tantas coisas erradas no passado, o que você colheu? Você colheu o quê? Vergonha, sofrimento, dores, enfermidade, problema. É o que está escrito aqui, ó. Romanos capítulo 6, no versículo 21. Ó. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O fim dessas práticas é morte, quem vive na prática da carne. Quem vive oferecendo os membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. É vergonha e o fim delas, o fim dessas práticas é morte. E essa morte é espiritual. E por isso essa mensagem é diretamente para a igreja. A pessoa cheia da presença de Deus, cheia da unção do Espírito Santo e começa a praticar essas coisas e vai apagando, o fogo vai apagando. E daqui a pouco não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma mulher, cheia da unção de Deus. O fogo apagou. Porque a masturbação fez apagar, o pecado do sexo oral apagou. Acabou a unção que ela tinha. O sexo anal acabou. Fez acabar essa unção que a pessoa tinha. A prática de Satanás, do diabo, isso é tudo obra do diabo. Tudo isso é obra de Satanás. Obra do diabo. Obra de Satanás, isso aí. Se você está dando ouvido, você está dando ouvido a Deus. E se você estiver diante do médico, o médico vai te orientar dessas coisas, até mandando você praticar isso. E você vai dar ouvido a ele. Agora o Espírito Santo está falando a verdade, pois só fala a verdade, e você diz não. E muitos dão até risada. Muitos falam, poxa, como é que a pessoa fala essas coisas? Achando que isso é palavrões, não. Não é palavrões, isso é um ensino. Isso é para tirar pessoas da porta do inferno. É para salvar almas. Almas que está sendo encomendada ao inferno, está sendo dirigida para o inferno por conta desses pecados, por conta dessa maldição na terra, dessas fantasias malignas, diabólicas, que tem destruído, matado muitos homens e mulheres de Deus, que tem vacilado, tem deixado as brechas e essas coisas têm entrado e persuadido muitos deles, e muitos deles têm caído. Muitos têm caído. Muitos têm caído. E não são poucos. Não são poucos. E aí no versículo 22 eu falo, ó, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Antes era servo do diabo, agora se tornou servo de Deus, foi liberto. Tendes o vosso fruto para a santificação, ó, e
por fim a vida eterna. Se você ter o teu fruto para santificação, o teu fim vai ser a vida eterna, a salvação. Mas se continuar na prática sodomita, no pecado, na imundícia, o fim é morte. Está escrito aqui. O fim é morte. Então vive na prática da santidade. Busca o reino de Deus. Busca a presença de Deus. E aí no final, no versículo 23, ó, porque o salário do pecado é morte. Ou melhor, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quem vive na prática do pecado, do erro, nessas práticas, nessas fantasias malignas, diabólicas, a recompensa que ela vai ter é a morte. É a morte espiritual e depois a morte eterna, aquela que é lançada a pessoa no inferno, porque não se arrependeu. Sabendo que a pessoa tem a oportunidade, que a graça quer alcançar ela, o favor de Deus, só que ela não quer deixar o prazer da carne, as paixões, o pecado, as imundícias. Então ela fica na prática do erro, do pecado. Ela está curtindo a vida dela, isso na mente dela. Está curtindo aquilo, as fantasias que Satanás formou na mente da pessoa. O que tem de marido, de esposa, casado, bonitinho, certinho, mas está vivendo nessa prática sodomita. Tem tantos assim. Vai chegar um dia que essa pessoa vai ter nojo da esposa. Esse marido vai ter nojo da esposa. E a esposa vai ter nojo do marido. Por conta dessas práticas malignas. Agora vive uma vida de santidade para você ver. Você vai ter o gozo da vida. E no fim vai ser salvo, vai ter a vida eterna. E o fim vai ser salvo, vai ter a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí fala, ó, mas o dom gratuito, de graça, ó, de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entrega a tua vida para Jesus e reconhece Ele como Senhor e Salvador da tua alma. E diz, Senhor, em nome de Jesus, me liberta de fato e de verdade. Me liberta de fato e de verdade. E não deixa eu praticar essas obras malignas, diabólicas. Faz a obra em mim, como o Senhor fez na vida do teu servo, o apóstolo Paulo de Tarso, o que escreveu esse livro. E Deus de Israel vai fazer a obra na sua vida. E você vai deixar essas obras satânicas, diabólicas. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus ilumine os teus caminhos, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração, para a glória do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal de Olavo Neves. Se inscreve e seja abençoado. No YouTube, seja abençoado em nome de Jesus. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações que for aplicada naquele canal em nome de Jesus, para a glória de Jesus, neste canal, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, hoje e todo sempre. Amém? Graças a Deus.